Boa tarde a todos os companheiros da Causa Operária TV. A gente está começando agora mais um programa Conexão América Latina para a gente tratar aqui dos assuntos do nosso continente, da nossa querida América Latina. Já convido você que está assistindo a programação 24 horas da Causa Operária TV a curtir o nosso programa, você que ainda não deixou ali o seu joinha no nosso vídeo, comentar à vontade também, é sempre legal a interação dos companheiros aqui no chat, com perguntas, com propostas, com sugestões, né, com qualquer comentário aí, com alguma dúvida, com elogios, com críticas, podem deixar aí o seu comentário, isso daí também ajuda a ranquear o nosso vídeo, nossa programação, nossa transmissão no YouTube. Compartilhe também todas as suas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, no Telegram, no Facebook, no Messenger, no WhatsApp, em grupos, em páginas, em mensagens aí para os seus amigos, para os seus companheiros, para os seus contatos, em todas as redes sociais. É assim que a gente faz disseminar o conteúdo da Causa Operária TV, porque a gente não é financiado por banqueiro, não é financiado por empreiteira, não é financiado por industrial, não é financiado pelo Estado. Então a gente só tem aqui a atividade militante dos nossos companheiros que assistem a Causa Operária TV para ajudar a gente aí a disseminar o conteúdo revolucionário da COTV. Assim também como precisamos da contribuição dos nossos companheiros para manter as atividades aqui do nosso canal, aprimorar também a nossa qualidade técnica, o nosso conteúdo, a nossa programação mais diversificada. Então, por isso que a gente tem o nosso programa de membros. Você pode clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, do lado do botão Inscreva-se, para se tornar um membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês, que você contribui de uma maneira muito especial e significativa para a gente aumentar o alcance do nosso canal, aí chegar a muito mais gente que a gente chega agora, a milhares de brasileiros, de companheiros aí que estão pelo Brasil afora tentando lutar contra o governo Bolsonaro e veem que tem uma esquerda totalmente passiva na situação política. Aí eles podem conhecer a imprensa da Causa Operária, né, para ter um norte aí para a luta vindoura contra o Bolsonaro, contra a direita, contra o golpe, contra a frente ampla também, contra o fascismo. Então ajude aí a disseminar a Causa Operária TV, ajude a manter o nosso canal, é apenas R$ 7,99 por mês, você contribui para a programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, do nosso canal revolucionário, anti-imperialista, antigolpista, que é a Causa Operária TV. Inscreva-se também no nosso canal, já somos quase 90 mil inscritos, só você clicar no botãozinho aqui embaixo do lado de Seja Membro, você pode se tornar membro e se inscrever no nosso canal também, uma coisa complementa a outra, assim você vai receber também aí na sua timeline no YouTube o conteúdo da Causa Operária TV. Bom, vamos começar aqui com algumas notícias do nosso continente latino-americano. Mais um ex-guerrilheiro das Farc foi assassinado na Colômbia, dessa vez no estado de La Guajira. O Naver Davi Lopes Gomes, ele ele foi assassinado no domingo, dia 29. Isso daí foi anunciado pela Farc, pelo partido, né, pelo que se tornou um partido político. As Farc, elas se tornaram um partido político, né, Força Alternativa Revolucionária do Comum. Uma parte delas se mantém na luta armada, e o ex-guerrilheiro, o que abandonou a luta armada, o Lopes Gomes, ele foi assassinado no município de Maical, no departamento de La Guajira. Ele fazia parte de um projeto habitacional, ou seja, em que ajudava a comunidade ali em questões de moradia. Não era mais guerrilheiro das Farc e foi assassinado. Já são 244 ex-combatentes da guerrilha colombiana
mortos desde a assinatura dos acordos de paz de 2016 entre as Farc e o governo colombiano em Havana, mostrando que esse acordo não serviu para nada, apenas para reprimir de uma maneira feroz os remanescentes e os que deixaram aí as armas das Farc, 244 assassinados já no decorrer desses 4 anos. Agora vamos para Guatemala. Lá o povo se ergueu em fúria contra o governo do, do governo fantoche do imperialismo, né, que é o governo guatemalteco. Havia sido proposto um orçamento, né, para 2021 no Congresso guatemalteco, que, logicamente, como qualquer governo neoliberal, não atribui ali uma parte significativa para os gastos com o que interessa para a população. E sim, nesse caso, uma boa parte estava indo, iria, né, para o salário dos parlamentares. A população ela se revoltou, invadiu o prédio do Congresso e, inclusive, ateou fogo em uma parte do edifício, né? Tudo isso em revolta. Não só, logicamente que esse tipo de coisa é só o estopim para o movimento, né? A população da Guatemala, assim como toda a população da América Central, vive uma miséria muito grande, passando fome, inclusive, uma pobreza extrema. Tanto é que no ano passado, né, houve uma caravana de imigrantes de vários países, particularmente de 3 países, Guatemala, Honduras e El Salvador, para os Estados Unidos, 10 mil pessoas, fugindo das condições miseráveis impostas pelo imperialismo, justamente o imperialismo norte-americano, nesses países. O governo guatemalteco é um governo totalmente subserviente ao, ao imperialismo norte-americano. Curiosamente, o presidente da Guatemala se chama Yamatei, né? O povo guatemalteco, em espanhol não dá para fazer um trocadilho assim, mas colocaram um presidente aí com um nome propício, do jeito que a população está morrendo de fome, né, morrendo aí na miséria, colocaram o presidente que se chama Yamatei. Vamos agora para outro país aqui do nosso continente, que é a Venezuela. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro, um grupo chamado Rede Europeia de Solidariedade à Revolução Bolivariana entregou lá na Europa uma petição com mais de 3.500 assinaturas ao Serviço Europeu de Ação Externa, exigindo que a União Europeia respeite o resultado das eleições legislativas que ocorrerão esse mês aqui na Venezuela. Esse documento, essa petição, assinada por mais de 3 mil pessoas, dentre os signatários estão pessoas muito conhecidas, inclusive da própria esquerda brasileira, como é o caso da presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, do deputado francês Jean-Luc Mélenchon, do jornalista espanhol Inácio Ramonet, do ativista pelos direitos humanos e ex-prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, do Roger Waters, né, do Pink Floyd, e também o Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Todos esses aí estão entre os mais de 3.500 signatários dessa petição entregue pela Rede Europeia de Solidariedade à Revolução Bolivariana a esse órgão aí da União Europeia, exigindo que respeite o resultado das eleições que vão ocorrer na Venezuela nesse mês aqui, eleições legislativas. E, inclusive, a gente tem um vídeo aí separado pela nossa produção, uma reportagem do Brasil de Fato, explicando como que serão feitas aí, como que será o processo do pleito das eleições legislativas no nosso vizinho
sul-americano, então vamos ver a reportagem do Brasil de fato. No dia 6 de dezembro, os venezuelanos e venezuelanas realizarão suas eleições legislativas. Cerca de 14 mil candidatos disputam 277 cadeiras da Assembleia Nacional. Neste ano, por conta da reforma acordada entre governo e oposição, aumentaram em 66% a quantidade de cadeiras no parlamento. Haverá dois sistemas de voto, nominal e por lista. Dos 277 deputados, 48% serão escolhidos por voto nominal e 52% serão eleitos por listas nacionais e regionais feitas pelos partidos. Antes, a proporção era 70-30. Quando o voto é nominal, é uma eleição direta, como no Brasil. Vence quem tiver maioria simples da votação em cada circuito. Já no voto por lista, o eleitor deve votar no partido que já elaborou uma lista prévia com prioridade de nomes para empossar. E as zonas eleitorais não são por estado, serão por circuitos. São 87 em todo o país, o que significa que existe mais de um circuito por estado, e são definidos de acordo com a geografia, população e tradição eleitoral. Na Venezuela, o voto é facultativo e todo o sistema é automatizado desde 2004, sendo um dos primeiros países da América Latina a implementar o voto eletrônico e a biometria. Na hora de votar, cada eleitor só terá acesso às opções no circuito em que está inscrito. E no 6 de dezembro será utilizada uma nova urna eletrônica, a EC21, que promete ser mais rápida e segura. Depois de votar, todo cidadão deve levar seu comprovante de voto, que é emitido pelo equipamento logo depois de confirmada a votação. E todo o processo passa por 17 auditorias. Segundo as autoridades, para esse ano já foram credenciados 300 observadores internacionais. Também foram realizadas 2 simulações do dia da votação para que os eleitores pudessem se familiarizar com a nova urna eletrônica e com as medidas de biossegurança adotadas por conta da pandemia. E se você ainda tem alguma dúvida, a Assembleia Nacional é o poder legislativo venezuelano que é unicameral e que até o ano passado era presidida pelo deputado Juan Guaidó. O período legislativo atual iniciou em 2015 e, por terem empossado 6 deputados que tiveram sua candidatura impugnada, o parlamento atua em desacato com a justiça. Já a Assembleia Nacional Constituinte é um organismo eleito em 2017, com mandato até 2021, que redata propostas de reformas constitucionais. A ANC foi uma resposta às guarimbas, os atos violentos opositores, que terminaram com 131 falecidos. Vendo detalhes do processo eleitoral venezuelano, fica mais fácil entender por que, na verdade, os especialistas consideram o sistema eleitoral da Venezuela um dos mais transparentes e seguros do mundo. Bom, e ainda na Venezuela, os estados impuseram sanções a uma empresa chinesa por manter relações com a Venezuela. A empresa chinesa CIEC, que presta serviços aí de informática, ela foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, supostamente, quer dizer, por ter fornecido software, treinamento e perícia técnica a entidades governamentais venezuelanas, segundo o comunicado do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgado ontem. A acusação é que essa empresa, pelo oferecer o apoio cibernético com especialistas técnicos, a CanTV, Companhia Anônima Nacional de Telefones da Venezuela, que é o principal provedor de serviços de internet aqui do país vizinho. Por causa desse acordo aí entre a empresa chinesa e a estatal venezuelana, os chineses sofreram essas sanções do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Assim, todas as propriedades que são da empresa chinesa nos Estados Unidos ou sob controle dos Estados Unidos na Venezuela ou na China serão bloqueadas pelo escritório de, de serviços aí de controle estrangeiro dos Estados Unidos, de ativos, perdão, de ativos de controle estrangeiro dos Estados Unidos que pertence ao Departamento
do Tesouro. É mais um episódio aí no bloqueio econômico que a Venezuela sofre do imperialismo e aproveita por de tabela, né, atacar a China. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que já está com a gente. Emanuel Xavier, para que postar só tem do Face, contribui aqui com um super sticker. Reflexão sempre, valeu. O Ao Vivo está aqui com a gente. Elizabeth Novi, como sempre também. O Lino Alves, que antes era Lino Alves de Almeida, agora mudou apenas para Lino Alves. E a Silvia Mirro também, como sempre, aqui acompanhando o Conexão América Latina. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Bom, vamos falar sobre Cuba. Na semana passada, no final de semana, houve uma tentativa aí de desestabilização do governo cubano por parte de manifestantes aí opositores que se declararam inclusive apoiadores do Donald Trump dentro de Cuba. Eles foram, logicamente, como sempre são, financiados pelos Estados Unidos para fazerem essas ações desestabilizadoras. Os serviços de segurança cubanos conseguiram bloquear essa tentativa aí que eles fizeram, e a população cubana saiu às ruas para repudiar esse crime contra a soberania de Cuba, contra a Revolução Cubana. Vamos ver primeiro uma reportagem aí da prensa latina. Não, na verdade eu gostaria que a produção colocasse primeiro a coluna da nossa companheira Márcia Chueri para ela explicar exatamente o que aconteceu e também o que está por trás disso daí, o histórico dessas ações, e aí depois a gente vê melhor como que foi essa manifestação dos cubanos contra isso. Vamos ouvir a coluna da Márcia Chueri explicando o que aconteceu em Cuba. Olá a todos, hoje é 1º de dezembro de 2020, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Movimento São Isidro, por que eu preciso falar disso? Realmente aconteceram coisas mais interessantes em Cuba esta semana, mas a mídia internacional só está repercutindo São Isidro. Então vamos lá. O que é esse movimento? São Isidro é o nome de uma rua de Abanabierra e do seu entorno, como se fosse um bairro. Aí existe um pequeno grupo que se declara de oposição ao governo. Alguns membros do grupo estão sendo processados em ausência por sabotagem, porque jogaram coquetéis Molotov e incendiaram estabelecimentos públicos. Um outro está sendo processado por ter pintado de vermelho, como se fosse sangue, uma estátua de José Martí. Este declarou publicamente que recebeu dinheiro de Miami para fazer isso. Há outro que publica vídeos ofensivos à bandeira nacional. Vejam que eles escolhem alvos muito específicos e que agridem fortemente os valores cubanos. Tanto Martí, que é o apóstolo de Cuba, quanto a bandeira são símbolos muito importantes para todos aqui. O tal grupo não tem um programa político ou uma proposta. Também não participa da vida política do país. Para entender melhor, aqui não é preciso ser filiado ao partido para candidatar-se nas eleições. Qualquer cidadão pode se eleger. Portanto, eles poderiam candidatar-se e apresentar suas propostas, mas não o fazem. E o que está acontecendo neste momento? Um membro do movimento São Isidro, chamado Denis Solis, que é cantor de rap, foi condenado a 8 meses de prisão por desacato à autoridade. Ainda por cima, ele gritou Trump presidente na hora da prisão. Não houve violência policial e ele podia, mas não quis recorrer da decisão. Então, 13 membros do movimento se declararam em greve de fome e sede pela libertação de Denis Solis. Já se sabe que a greve de fome não é a sério. Depois de vários dias, eles continuam se movimentando normalmente e inclusive fazendo discursos inflamados. Além disso, há fotos de comida e bebida, inclusive cerveja, sendo levadas à casa. Está mais para a festa que para a greve de fome. Logo no início da greve, personagens do governo norte-americano fizeram declarações contra o governo cubano e apoiando o tal movimento.
A representante diplomática dos Estados Unidos aqui foi filmada levando recursos a eles. Os próprios membros do grupo postaram fotos nas redes sociais agradecendo o apoio. E alguns dias atrás, um jornalista que vive no México, Carlos Manuel Álvares, entrou a Cuba após passar pelos Estados Unidos e trouxe dinheiro ao grupo. Acontece que esse jornalista desobedeceu às normas de controle da pandemia. Deu endereço falso ao entrar no país e foi à casa dos grevistas antes de passar os dias de isolamento exigidos de todos os viajantes. Em consequência da visita dele, todos os que estavam na casa também precisam agora ficar em isolamento. Por outro lado, aproveitando a repercussão da greve de fome, um grupo de artistas dirigiu-se ao Ministério da Cultura, onde foram recebidos pelo vice-ministro numa reunião em que puderam apresentar suas reivindicações específicas. Em contraposição, no domingo, houve uma grande manifestação pública convocada através das redes sociais por organizações da juventude em desagravo e apoio à revolução. Muitos artistas se apresentaram e o presidente da República também compareceu a convite dos organizadores. Antes de preparar esta gravação, tentei entender o que está sendo divulgado na mídia de outros países, mas o que eu mais encontrei foi desinformação. Então eu vou resumir. Não houve violência policial em nenhum momento. Não há ninguém desaparecido. O Denis Solis está preso por desacato e não quis recorrer da sentença. O jornalista Carlos Manuel infringiu a lei de controle de epidemias e vai ser processado por isso. Os artistas que foram ao Ministério da Cultura fizeram reivindicações que não têm nada a ver com o movimento. O grupo não tem apoio da população, nem procura ter. Para eles é um modo de ganhar dinheiro. Para o governo Trump, é uma maneira de fazer campanha midiática contra Cuba e tentar envolver outros setores que possam estar descontentes. Como sabemos, essa é uma tática de guerra não convencional para preparar golpes brancos. Na verdade, o movimento San Isidro não é o único grupelho financiado pelos Estados Unidos. Existe, por exemplo, o grupo das Damas de Branco, que faz passeata aos domingos na Avenida Central do bairro de Playa, aqui em Havana, sem nenhum obstáculo. Elas também já foram fotografadas indo buscar dinheiro e presentes na representação diplomática dos Estados Unidos. Há pequenos grupos também em outras províncias, mas não tem a menor repercussão na vida do país. Isso é fácil de entender. A Revolução Cubana chegou ao poder após enfrentar em armas a uma ditadura sangrenta sustentada pelos Estados Unidos. Não dá para os cubanos levarem a sério grupos que vivem de dinheiro mandado dos Estados Unidos e que só fazem molecagens ofensivas. Bom, por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu. Aqui a Elizabeth Novi fala: gente, mas é de vomitar essa arrogância e escrotice dos Estados Unidos, caramba. Cristiane Vasconcelos Andrade Toscano dá uma boa tarde a você também, Cristiane. Arthur Freitas pergunta se as eleições parlamentares na Venezuela serão tranquilas. Nenhuma eleição na Venezuela é tranquila, né? Porque a direita tenta desestabilizar a todo momento, aproveita as eleições aí para tentar dar um golpe de Estado, fazendo aquelas guarimbas, falando que foi fraudada, a imprensa faz um monte de campanha, fala que o exército está reprimindo, os Estados Unidos aproveitam para impor sanções e vamos ver como é que vai ser nessas eleições aqui. Eu acho que não vai ser muito diferente do que costuma ser. Mais comentários aqui. A Elizabeth Novi também comenta, e o Parque Postar Só Tem do Face fala que é coisa do Obama, tem que expulsar essa representação diplomática a respeito do incidente que aconteceu em San Isidro, em Cuba. E a gente vai ver agora uma reportagem da Prensa Latina, que é a agência de comunicação, agência de notícias da América Latina, baseada em Cuba, sobre essa manifestação do povo de Cuba contra a desestabilização golpista, que teve a participação do Miguel Díaz-Canel, participação surpresa do presidente cubano.
Los jóvenes cubanos unifican acciones para defender la democracia socialista que enarbola el proceso revolucionario y ha querido ser opacada por algunos que están a merced de las autoridades de Estados Unidos. En la tarde del domingo 29 de noviembre, cientos de personas de todas las edades decidieron reunirse en el Parque Quintín Bandera del municipio habanero de Centro Habana para hacer un mitin concierto denominado Tangana en el Trillo. Es un encuentro de jóvenes, la revolución siempre ha convocado a los jóvenes. Ustedes están bien conscientes de que nosotros siempre en nuestros discursos tenemos palabras para los jóvenes. Nosotros nos reunimos sistemáticamente con jóvenes. En estos días en provincia nos hemos estado reuniendo y siempre hemos buscado un espacio para los jóvenes cubanos que han escrito en todos los lugares del país una página de historia y de altruismo enfrentando el COVID. Y además me diga también, yo no soy tan viejo, ideal mi corazón, aunque peine ganas, también soy joven. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su aparición inesperada en la velada juvenil, alertó que los planes contra la revolución continúan, ante lo cual aseguró que quienes apuestan por la desestabilización se quedarán con las ganas. Ustedes saben todo lo que nos han tratado de montar, nos han montado un show mediático. Esto va a ser un grupo de sucesos que se van a seguir continuando porque al fin de cuentas hay una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar la revolución. Es el último intento que podía dar los trompistas y la mafia anticubana, que ahora también es trompista. Y ellos tenían en su pronóstico, tenían en su agenda que antes que terminara el año tenía que caer la revolución cubana, tenía que caer Nicaragua y tenía que caer Venezuela. Y se van a quedar con el deseo. Y aquí en Cuba se van a quedar con el deseo porque nuestros jóvenes están en la calle. Durante el tanganazo, como popularmente denominaron la actividad, los jóvenes manifestaron su respaldo al proceso socialista e hicieron un llamado al respeto, el diálogo y la igualdad de acción para seguir construyendo un mejor país. Entre las motivaciones que tenemos los jóvenes cubanos para venir hoy aquí a esta tangana en el Parque Trillo, hay muchísimas. La contrarrevolución ha intentado hacer una provocación en los últimos días, ha llevado una respuesta, pero nosotros nos reunimos aquí más que para dar una respuesta a la contrarrevolución, para demostrar nuestras convicciones, para demostrar lo que sentimos, para dar evidencia ante Cuba y ante el mundo de cuáles son las motivaciones y cuáles son los sentimientos de la juventud cubana hoy. Me encuentro acá como una joven cubana, es importante decir que voluntariamente, como una joven cubana que simplemente ha querido venir a respaldar el proceso del país al cual le debe toda la educación que ha recibido en este tiempo. Además, a demostrar quién es la mayoría, cómo piensa la mayoría de la juventud cubana y la misma juventud que ha dado el paso al frente durante todo este tiempo de pandemia, que sí le interesa el progreso del pueblo cubano. La iniciativa de los jóvenes en defensa de la revolución tiene lugar en momento en que intelectuales de la isla denuncian la ejecución de una campaña de manipulación mediática contra Cuba como parte de un guión de golpe bajo con financiamiento de Estados Unidos a grupos subversivos como el denominado Movimiento San Isidro. Desde La Habana a Cuba, Javier Campanería y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. Bom, é bom a gente lembrar, né, a companheira Márcia Chueri, ela lembrou aí de alguns grupos, como é o caso das Damas de Blanco, né, que são famosos grupos opositores aí do governo cubano, da Revolução Cubana, que atuam livremente em Cuba para derrubar a Revolução Cubana, o que mostra que Cuba não tem nada de ditadura, né? Esses próprios opositores aí, financiados pelo imperialismo, atuam livremente. O problema para eles é que eles não têm apoio da população, né? Se eles tivessem algum apoio da população, se o povo realmente odiasse o governo cubano, quisesse a restauração do capitalismo, as Damas de Branco, ou então esses golpistas de San Isidro, teriam um apoio muito maior, mas o que a gente viu, inclusive, nessa reportagem aí, é que o povo apoia o governo cubano, apoia o Estado operário cubano e não quer saber de restauração do capitalismo, de golpe de Estado, de Estados Unidos, de imperialismo, de nada disso.
Eles querem viver sob o socialismo, sob um Estado operário, né? A Elizabeth Novi faz mais comentários aqui também. E uma coisa é que está no final do mandato do Donald Trump. O Trump, ele talvez queira aí se intrometer nesse finalzinho de mandato no Oriente Médio, né? A gente viu o cientista nuclear iraniano sendo vítima de um atentado e assassinado. E agora, nessa questão aí de Cuba, aparece essa tentativa de golpe. Por um lado, pode ser o Trump tentando alguma coisa no final de mandato. Por outro lado, pode ser a própria ala mais forte do imperialismo, do Joe Biden, já iniciando os seus trabalhos aí antes mesmo de tomar o seu lugar aí na Casa Branca. A gente vai ver como é que vai ser a política do Joe Biden para Cuba nos próximos meses, né? Mas ele já adiantou na campanha presidencial, a gente falou sobre isso em edições anteriores do Conexão América Latina, tanto ele como a sua vice, a Kamala Harris, pretendem intensificar aí a política contra Cuba, contra o governo cubano, para derrubar a Revolução Cubana. No entanto, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que participou dessa manifestação aí, disse que essa foi a última vez que os Estados Unidos tentarão derrubar a Revolução Cubana. Foi o que ele afirmou ainda nesse mesmo protesto. Ele disse o seguinte: eles sabem que tentaram nos enganar, montaram um circo nos meios de comunicação. O protesto desse grupo coxinha foi a última tentativa que os trumpistas e a máfia anticubana de Miami puderam liderar, disse o Miguel Díaz-Canel nessa manifestação. Bom, vamos falar agora, voltar a algumas notícias aqui. O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, ele disse esperar aí que o Joe Biden tenha um melhor vínculo, nas palavras dele, do que o Donald Trump com relação à América Latina, mostrando aí que tem uma ilusão muito infantil de que o Biden vai fazer alguma coisa melhor que o Trump. Ele disse que estão terminando os anos difíceis para a América Latina e falou que espera que as coisas mudem com a chegada de Biden. Disse o Alberto Fernandes, abre aspas, vemos em você uma alternativa, fecha aspas. Ou é muita ingenuidade, ou então é muita cara de pau do Alberto Fernandes, né? Porque a gente sabe que o Joe Biden, ele é um político da linha dura do imperialismo. A gente já falou aqui do histórico dele com relação à América Latina e a própria Argentina, né? A gente falou em programa anterior também que ele foi o principal responsável pelo apoio dos Estados Unidos à Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas, que tirou aí de uma vez por todas as Ilhas Malvinas da Argentina e dando aí de esse território, garantindo a posse desse território para o imperialismo britânico, né? E depois disso veio muito mais ataques contra toda a América Latina de conjunto do Joe Biden. Então, o Alberto Fernandes, se ele acha mesmo que o Joe Biden vai fazer alguma coisa melhor que o Trump, puta, você viu, Bonnet? Caiu. Não sei.
Bom, houve um problema aqui técnico com os nossos computadores. Aproveito, inclusive, para convidar você aí que acompanha a Causa Operária TV, sabe também das nossas dificuldades, né? Para você contribuir financeiramente com a Causa Operária TV, para a gente tentar evitar que esse tipo de problema volte a acontecer. Você pode se tornar membro do nosso canal, assinando por R$ 7,99 por mês apenas. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Assim você ajuda a gente a comprar equipamentos, a fazer a manutenção desses equipamentos, né? Porque sem equipamentos, ainda mais equipamentos de uma mínima qualidade, é difícil, né? Fazer uma TV funcionar, né? Um canal de TV funcionar, mesmo que seja um canal de TV no YouTube. Então, se você puder, torne-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. É um apoio muito importante para a gente poder manter as nossas atividades no ar. Causa Operária TV, a única TV 24 horas por dia, 7 dias por semana no YouTube da esquerda brasileira e uma das únicas da esquerda mundial, com exceção aí dos partidos de esquerda que estão no governo, como é o caso do Partido do Trabalho da Coreia do Norte, com a TV estatal norte-coreana, ou então no caso de Cuba, né? E então a Causa Operária TV é um veículo assim de extrema importância para a classe trabalhadora, e vocês aí, companheiros que assistem a Causa Operária TV, que estão também aí na vanguarda da classe trabalhadora, tem aí, estejam convidados a contribuir financeiramente com a Causa Operária TV para a gente melhorar as nossas estruturas a fim de que a gente possa avançar com a nossa propaganda revolucionária para a classe trabalhadora. Eu não sei quando que caiu o sinal aqui, mas vou voltar com a notícia da Argentina, né? O presidente Alberto Fernandes, ele emitiu uma declaração mostrando uma esperança de que o Joe Biden tenha um melhor vínculo, entre aspas, com a América Latina do que teve o governo do Donald Trump. O Alberto Fernandes afirmou que a vitória do Biden foi, abre aspas, uma grande oportunidade de gerar um melhor vínculo para que os Estados Unidos se reencontrem com a América Latina, fecha aspas. Bom, os Estados Unidos se reencontrarem com a América Latina, o que será que isso significa, né? Porque desde quando os Estados Unidos se tornou uma potência imperialista, tudo que ele fez com a América Latina foi dominar o nosso continente, espoliar, roubar, saquear, oprimir, esmagar os povos da América Latina, né? Não é só o Donald Trump que fez isso. Aliás, o Donald Trump, se a gente for comparar, é um dos mais santos presidentes dos Estados Unidos em sua política para a América Latina. O mandatário argentino afirmou também que estão terminando os anos difíceis para a América Latina, e assim expressou uma esperança de que as coisas mudem com a chegada do Joe Biden à Casa Branca. Afirmou o Alberto Fernandes: vemos em você uma alternativa. Essa daí é a esquerda latino-americana internacional, assim como uma boa parte expressiva da esquerda norte-americana, caindo aí no conto do vigário de que o Joe Biden realmente seria uma alternativa ao Donald Trump, seria alguém progressista, alguém democrata. A gente vai ver provavelmente logo nos primeiros dias aí de mandato do Joe Biden que não é bem assim, não é nem um pouco assim, né? O que expressou aí o presidente argentino é o que vem expressando vários presidentes e ex-presidentes da América Latina, como o próprio Maduro, o próprio Lula, né? De que a relação dos Estados Unidos com a América Latina melhore, que os Estados Unidos comecem a respeitar a soberania da América Latina. Bom, o Lino Alves fala: Alberto Fernandes é muito ingênuo. Todos os nossos presidentes e políticos aqui do nacionalismo burguês latino-americano parecem não ter aprendido muita coisa, né, sobre o papel do imperialismo contra o nosso continente, porque não é mudando
de um presidente para o outro que as coisas vão melhorar, ainda mais mudando do Trump para o Biden, aí, que tem um histórico gigante, tem uma ficha corrida imensa de agressões contra o mundo inteiro e inclusive contra a América Latina, contra a própria Argentina, né, que teve em 1982 a Guerra das Malvinas, promovida aí pelo imperialismo britânico, e se não fosse a pressão do Joe Biden, os Estados Unidos, os Estados Unidos provavelmente apoiariam a Grã-Bretanha de qualquer maneira, né? Mas o Joe Biden teve um papel importantíssimo, fundamental no apoio dos Estados Unidos à Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas, sendo ele senador e membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado norte-americano. Ele impulsionou o apoio dos Estados Unidos a essa guerra, chamando a Argentina de país agressor e não a Inglaterra, que cruzou o Oceano Atlântico, saiu do hemisfério norte e veio para o hemisfério sul para bombardear a Argentina, para matar soldados argentinos, inclusive civis argentinos, na Guerra das Malvinas, roubando assim o território legitimamente argentino, que são as Ilhas Malvinas, chamadas de Ilhas Falkland pelos britânicos. Como eles colonizaram, né, as Ilhas Malvinas já desde o século XIX, eles dão um nome inglês às Ilhas Malvinas, mas são Ilhas Malvinas e são da Argentina. E o Joe Biden foi fundamental aí para que a Argentina tivesse retirado seu território da Grã-Bretanha de uma vez, para a Grã-Bretanha de uma vez por todas, pelo menos até o momento. Bom, na Bolívia, o MAS, ex-deputados e membros do MAS, Movimento ao Socialismo, o partido do Evo Morales, apresentaram uma denúncia contra o Luiz Fernando Camacho, ex-candidato presidencial da extrema-direita nas eleições do ano passado, em que a direita deu o golpe, e nessas eleições agora também ficando em terceiro lugar. Essa denúncia diz que o Luiz Fernando Camacho conspirou junto com a direita tradicional que deu o golpe no ano passado, depondo o presidente então reeleito, Evo Morales. O que os deputados do MAS afirmaram é que o Camacho esteve envolvido em conspiração e desestabilização após a vitória do Evo Morales. O MAS acusa também ex-comandantes das Forças Armadas bolivianas, como o Williams Kaliman, e também da polícia, o Yuri Calderón, de terem cometido crimes de terrorismo, sedição e conspiração. A ex-deputada boliviana do MAS, Lídia Patti, ela disse o seguinte aos jornalistas: colocamos uma demanda diante do Ministério Público, junto ao meu advogado, e isso daí é importante, porque nada está sendo feito, não está dando seguimento a essas denúncias. Esses direitistas estão livres, tranquilos e desestabilizaram economicamente, assim como politicamente, a Bolívia, tanto Camacho como o seu pai. Seriam os autores intelectuais do golpe de 2019 na Bolívia. Bom, a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Os autores intelectuais são a direita tradicional e o imperialismo que promoveram o golpe na Bolívia. Eles utilizaram a extrema-direita, na verdade foi utilizado mais como uma massa de manobra para poder reprimir a população boliviana e a base do MAS. Isso daí fez com que, logicamente, a extrema-direita do Camacho ela se fortalecesse, né? Tanto é que ficou em terceiro lugar nessas últimas eleições. Mas não foi o Camacho que foi o autor intelectual do golpe de 2019, e sim a direita tradicional, que agora está sendo perdoada pelo Luiz Arce, presidente eleito na Bolívia, né? Então,
É muito perigoso isso que a esquerda boliviana está fazendo. Colocar a extrema-direita como única culpada pelo golpe ou como principal culpada pelo golpe, ao mesmo tempo em que se alia com a direita golpista, né? Essa sim, a responsável principal pelo golpe que derrubou o Evo Morales e que levou a Bolívia a viver uma ditadura durante um ano inteiro e que ainda hoje mantém praticamente intacto o golpe de Estado, apesar da eleição do Luiz Arce, que não derrotou o golpe de Estado. Obrigado ao Para Que Postar, só tem do Face, está aqui com a gente enviando um super sticker, também uma contribuição financeira para a Causa Operária TV. E o Lino Alves, ele comenta junto com a Elizabeth Novi também a respeito das Ilhas Malvinas e fala do dono da empresa de carros elétricos, que hoje é o mais rico do mundo, às custas de muitas mortes na Bolívia, justamente, né? O Elon Musk, dono da Tesla, foi um dos financiadores do golpe na Bolívia para roubar o lítio boliviano, lítio esse que é um composto fundamental aí para poder fabricar os carros e também os equipamentos eletrônicos aí da Tesla, né? O Camacho foi utilizado aí mais como peça suplementar aí para dar o golpe de Estado na Bolívia. Bom, quero lembrar aqui a vocês que daqui a pouco, às 15h, temos o quarto caderno, programa, o podcast cultural na Causa Operária TV, apresentado pelo companheiro Henrique Arias. E às 16h tem análise política na TV 247, apresentada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Então, não saia daí. O Conexão América Latina está acabando, mas antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre o Peru, com uma reportagem do Brasil de Fato sobre as mobilizações no Peru. Vamos lá. O que está acontecendo no Peru? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Depois de passar por 3 presidentes em menos de 2 semanas, os peruanos permanecem nas ruas. Primeiro, os protestos denunciavam que a destituição de Martín Vizcarra era um golpe parlamentar. E agora, os manifestantes exigem uma nova constituição para o país. Se está marchando para reponer al gobierno de Vizcarra o se está marchando por algo mucho más estructural. Pues bueno, la gente movilizada todavía en las calles ha respondido contundentemente que la movilización no es solamente por una recuperación ocasional de un presidente que debió haber permanecido en su puesto, sino básicamente por cambiar las estructuras mismas del pacto social, tender la posibilidad de una nueva relación entre la ciudadanía y sus gobernantes. Y esto se hace únicamente a través de un proceso constituyente. Creo que esa necesidad de una nueva constitución emerge no solamente de que esta sea la constitución de una dictadura, sino de esto que yo decía, es una constitución diseñada explícitamente para proteger intereses de unos cuantos en perjuicio de las grandes mayorías. A atual Carta Magna foi promulgada em 1993, quando o país vivia sob o regime de Alberto Fujimori, um dos últimos ditadores da América Latina. Desde que terminou o período fujimorista, no ano 2000, o Peru elegeu 4 presidentes, todos investigados por crimes de corrupção. O histórico faz questionar se o país vive uma crise do seu sistema político. Dos razones fundamentales que no son excluyentes. Una es efectivamente la crisis política, es decir, hace mucho tiempo el sistema de partidos en nuestro país está colapsado. No existen partidos políticos que representen los intereses de la ciudadanía. Cada elección general, digamos, hay una cantidad de intereses que van algunas veces confluyendo entre sí y aupando candidatos que representan esos intereses muchas veces criminales. O presidente interino, Francisco Sagasti, mostrou alguma abertura para discutir um processo constituinte que pode acontecer junto às eleições legislativas de abril de 2021. La desesperanza abre paso también un poco a la expectativa de lo que puede lograr una juventud cada vez más harta de esta clase política y este modelo,
en las calles, ¿no? Entonces, en gran medida, lo que ocurra con el gobierno de transición de Sagasti tendrá que ver también con la movilización que pueda seguir permaneciendo en las calles, la presión que se pueda seguir ejerciendo sobre un gobierno de transición que tuvo un inicio bastante tibio y que ha venido un poco caminando hacia algunos anuncios necesarios. Esperamos básicamente que pueda haber una transición ordenada, que pueda efectivamente abrirse la posibilidad de una segunda urna y que vayamos a un proceso constituyente que termine por, digamos, gestar un nuevo pacto social. A Elizabeth Novi, ela pergunta aqui, né, se é muito produtivo pedir nova constituinte com governos de direita, se não seria melhor derrubar a direita primeiro e depois fazer a constituinte. E quem iria formar essa Assembleia Constituinte? Certamente que a solução não é uma constituinte à chilena, né, que foi uma enganação aí da esquerda institucional e da burguesia contra o povo para dar uma saída institucional à crise. A saída seria derrubar o governo e convocar uma Assembleia Constituinte soberana, controlada pelas organizações populares, pelos movimentos dos trabalhadores e sem a direita, né? Controlada pelos sindicatos, pelas organizações dos camponeses, dos estudantes, das mulheres populares, e que os membros dessas organizações se elegessem para uma constituinte aí que modificasse totalmente, né, o sistema político do Peru. Vamos fazer um pequeno resumo aí do que aconteceu, sem também, quando a gente fala do Peru, é sempre uma coisa que a gente pode fazer uma série de trocadilhos, né? Tem um pessoal aí que é engraçadinho. O fato é que o Peru gozou de um crescimento econômico nos últimos anos, né? Nos anos 2000 principalmente, mas depois, apesar de ter gozado esse crescimento econômico, o Peru foi sacudido por uma série de escândalos de corrupção e crise política imposta pelo imperialismo. E agora o Peru se levanta novamente contra os desmandos da direita e do imperialismo. E nosso programa já está terminando. A gente volta na próxima terça-feira às 14h com Conexão América Latina. Fique agora às 15h com o Quarto Caderno e depois às 4h com análise política na TV 247, transmitida simultaneamente pela Causa Operária TV. Até mais.